Todo mundo quer ser desejado, ser lembrado, ser visto como alguém que vale a pena. Mas a maioria está fazendo isso da pior forma possível, se moldando, se doando em excesso, tentando agradar para ser escolhido. E é aí que se perde o valor. Porque quanto mais você implora por aceitação, menos você vale. Valor pessoal não nasce de carência, nasce de postura, de consciência, de presença. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro valor começa dentro e não no espelho dos outros. No vídeo de hoje, você vai entender exatamente como criar esse valor de forma prática, firme e transformadora. Mas antes de seguirmos, se você valoriza esse tipo de conteúdo que te provoca a mudar de dentro para fora, vá até a área de comentários e escreva: "Eu não imploro por valor, eu o construo." Essa frase é mais do que um comentário, é uma declaração silenciosa de que você está assumindo o comando da própria vida, não para impressionar os outros, mas para lembrar a si mesmo de quem está se tornando. Agora vamos começar. Número 1. Pare de se vender por aprovação. Você vale mais do que os elogios que recebe, mas enquanto não acreditar nisso, vai viver a caça de aplausos, e o preço disso é alto. A busca por aprovação é uma moeda emocional que sempre cobra mais do que entrega. Cada vez que você se molda para ser aceito, uma parte sua se apaga. Você começa a sorrir quando não quer, a dizer sim quando tudo dentro de você grita não. E isso, aos poucos, te transforma em um reflexo distorcido dos outros, não em quem você realmente é. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém valoriza quem vive tentando agradar. O mundo sente quando alguém está se vendendo barato e reage com desprezo, não com reconhecimento. No fundo, as pessoas respeitam quem se respeita. Admiram quem coloca limites, quem tem a coragem de ser verdadeiro, mesmo que isso custe popularidade. O estoicismo nos lembra que o único aplauso que importa é aquele que damos a nós mesmos ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que fomos fiéis à nossa essência. Epicteto dizia que devemos desejar que as coisas aconteçam como acontecem. Ou seja, deixar de lutar contra a realidade e aceitá-la com dignidade. Isso se aplica à forma como os outros nos veem. Você não pode controlar como será percebido, mas pode controlar o quanto se respeita no processo. E esse respeito próprio é o alicerce do verdadeiro valor pessoal. Quando você para de correr atrás da validação dos outros, algo muda. Sua presença ganha peso. Seu silêncio começa a falar mais alto. E o mais curioso, é aí que começam a te notar. Você não foi feito para ser um camaleão emocional, mudando de cor para sobreviver nos ambientes. Você foi feito para ter postura, convicção, firmeza. Ser desejado não é sobre ser simpático o tempo todo. É sobre ter clareza do que você aceita, do que você tolera e, principalmente, do que você jamais irá negociar. Valor pessoal não se grita, se sustenta. Número 2. Pare de se entregar com facilidade. Tudo que é entregue com facilidade costuma ser tratado com descaso. Isso não é uma regra cruel da vida, é uma realidade natural do comportamento humano. O que exige esforço, o que é raro, o que não está ao alcance de todos, tem mais valor. Mas muitos, movidos por carência ou por medo de perder alguém, se apressam em se entregar por inteiro, sem sequer saber se do outro lado existe reciprocidade. Resultado: acabam vazios, usados, descartados. Não estamos falando aqui de se tornar frio ou inacessível. Estamos falando de saber se preservar. De não se abrir inteiro para quem não bateu nem na porta com respeito. Se entregar com facilidade é como entregar sua alma em bandeja a quem ainda nem demonstrou que sabe cuidar nem das próprias intenções. O estoicismo nos lembra que devemos agir com intenção e moderação. Até no afeto, Sêneca dizia: nada é mais honroso do que um coração equilibrado. Entregar-se não é errado. O erro
É se entregar a qualquer um, a qualquer custo, só para sentir que vale algo. Quando você é fácil demais, você comunica que seu tempo, sua atenção, sua presença não custam nada. E o que não custa nada, costuma ser tratado como nada. Aprenda a se tornar mais criterioso, a observar antes de doar, a testar antes de confiar. Não se trata de jogar. Se trata de ter autoestima o suficiente para entender que você é um território que precisa ser conquistado com respeito e não invadido com promessas vazias. Quem se entrega com facilidade acaba colecionando arrependimentos, ressentimentos e uma sensação crescente de vazio. Mas quando você se valoriza, as pessoas também sentem isso. Percebem que há uma barreira de dignidade que não será atravessada por qualquer um. Isso é magnético, isso é respeito, isso é valor pessoal. Se você quer ser desejado, primeiro aprenda a ser raro e depois aprenda a se proteger. Número 3. Filtre quem você deixa se aproximar. Você não é espaço público, não é território aberto para qualquer presença, mas age como se fosse. Permite invasões emocionais, aceita migalhas de atenção, tolera gente que só chega para drenar. O resultado? Um cansaço invisível, uma sensação constante de esvaziamento, como se algo estivesse sempre sendo retirado de você sem devolução. E está, porque você deixou. A verdade é que o valor pessoal começa na fronteira. Na capacidade de filtrar quem entra, quem permanece e quem não deveria nem ter acesso. O estoicismo nos ensina a proteger aquilo que é essencial. E você é essencial. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida da cor dos seus pensamentos. Mas não são só os pensamentos. As pessoas com quem você convive também tingem sua alma. Se você convive com gente vazia, com gente ruidosa, com gente desonesta, sua energia, sua visão, sua paz, tudo isso será contaminado. Filtrar é diferente de julgar. Não se trata de arrogância, mas de autoproteção lúcida. É saber que algumas presenças não merecem acesso à sua vulnerabilidade, à sua intimidade, aos seus sonhos. Nem todo mundo que sorri é confiável, nem toda proximidade é benéfica. E o que muitos chamam de conexão é, na verdade, uma troca de carências disfarçada. Um estoico se pergunta: essa pessoa me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? Essa pergunta simples já elimina metade das aproximações inúteis. Você não precisa se cercar de multidões, precisa aprender a escolher com quem caminha. Valor pessoal também é isso. Saber que você tem o direito e o dever de proteger a sua paz. De não permitir que qualquer um estacione na sua vida como se fosse um posto de abastecimento emocional. Filtrar é uma forma de respeito, não só pelos outros, mas por si mesmo. Número 4. Pare de querer controlar tudo. Controlar tudo é a ilusão que amarra a alma e corrói a paz. Queremos dominar as pessoas, os resultados, as situações, como se o mundo fosse uma máquina feita para obedecer ao nosso comando. Mas a realidade é implacável. O único controle que realmente temos é sobre nós mesmos. E essa é a batalha mais difícil que existe. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, nos lembra que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Nosso erro é querer governar o que está fora do nosso alcance e sofrer por isso. Essa resistência gera ansiedade, frustração, raiva, um desgaste silencioso que corrói o valor pessoal. Afinal, ninguém deseja alguém que perde o equilíbrio ao primeiro sinal de caos. Parar de querer controlar tudo é um ato de coragem. É aceitar que o mundo não gira ao seu redor e que, ao soltar essa necessidade, você ganha liberdade. Liberdade para agir com clareza, para focar naquilo que realmente importa, suas escolhas, suas atitudes, sua postura. Valor pessoal cresce quando você para de lutar contra o inevitável e começa a dominar o que pode controlar.
seu pensamento e sua reação. Quando você assume essa postura, algo poderoso acontece. Você deixa de ser refém do outro, do ambiente, das circunstâncias. Sua presença ganha peso porque não está mais pendurada nas opiniões alheias ou nos resultados incertos. Você se torna um porto seguro para você mesmo e para quem merece estar ao seu lado. E esse é o verdadeiro magnetismo. Porque, no fundo, valor pessoal não é sobre controlar o mundo. É sobre ser inabalável no seu próprio mundo interior. Número 5. A solidão constrói valor silenciosamente. A solidão não é a ausência de companhia, mas sim a presença de si mesmo. Vivemos num mundo que teme o silêncio e a solitude como se fossem castigos. Mas para quem busca valor pessoal, a solidão é uma aliada silenciosa, um laboratório onde a força interior é forjada. É nela que aprendemos a nos ouvir, a enfrentar nossos fantasmas e a descobrir o que realmente importa, longe do ruído externo. Quando você se permite estar só, sem distrações ou a necessidade de aprovação, começa a entender suas próprias profundezas. Os pensamentos se tornam mais claros, as emoções se acalmam e a mente se fortalece. Marco Aurélio escreveu que a vida de um homem não é um breve momento. É a sua própria vida inteira que ele deve aprender a suportar. E suportar não significa sofrer. Significa estar inteiro, mesmo quando ninguém está olhando. Aqueles que têm medo da solidão estão presos a uma dependência invisível. Dependem da presença alheia para validar sua existência, para acalmar a ansiedade, para sentir que valem algo. Mas isso é frágil, efêmero e, ao final, um caminho para a desilusão. O valor pessoal verdadeiro nasce na independência emocional, na capacidade de se sentir completo mesmo na ausência do outro. Ser capaz de desfrutar a própria companhia é um ato revolucionário hoje. É o sinal de quem não se desespera pela atenção, mas que emana uma paz poderosa que atrai naturalmente. Quando você se torna seu próprio refúgio, deixa de buscar no externo aquilo que só existe dentro. A solidão deixa de ser medo para ser força. E essa força silenciosa e constante é o alicerce mais sólido do valor pessoal. Número 6. Use o fracasso para se fortalecer. Fracassar não é o fim. É o fogo que molda o aço. Vivemos numa cultura que celebra o sucesso imediato, que vende a ideia de que a vitória deve ser rápida, fácil e constante. Mas a realidade da vida é diferente. O fracasso é inevitável. Ele aparece para todos, cedo ou tarde, e sempre no momento em que menos esperamos. O problema não está em cair, mas em como reagimos quando isso acontece. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro valor não está em evitar a queda, mas em se levantar com mais força, com mais clareza, com mais coragem. Epicteto disse algo essencial. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa frase é um golpe de realidade e uma esperança profunda. O fracasso só tem poder se você permitir que ele defina sua identidade. Mas quando você transforma a dor em aprendizado, a rejeição em autoconhecimento, o erro em oportunidade, você está, na verdade, usando o fracasso como ferramenta para construir seu caráter. É como se cada golpe, cada queda, fosse uma fornalha que queima suas fraquezas e tempera sua alma. O medo do fracasso está ligado ao medo da rejeição, da humilhação, da sensação de não ser suficiente. Mas quem cria valor pessoal sabe que essas emoções são passageiras e que a verdadeira força nasce da resiliência. Quando você para de fugir do erro e começa a vê-lo como parte natural do processo, sua mente muda. Você deixa de ser prisioneiro da opinião alheia e passa a ser o mestre do seu próprio destino. Essa postura, essa firmeza, é que fazem de você alguém magnético, desejado, não por perfeição,
mas pela autenticidade e pela força que transborda. O valor não está na ausência de fracasso, mas na coragem inabalável de continuar tentando, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Valor é se tornar alguém que se levanta no silêncio, que se reconstrói com determinação e que não permite que o medo da queda impeça o voo. Você não precisa esperar a vitória para se sentir digno. Sinta-se digno no esforço, na luta, na persistência, porque é aí, exatamente ali, que mora o verdadeiro poder e a verdadeira sedução. Número 7. Pare de explicar quem você é. Quantas vezes você já se pegou tentando provar seu valor para alguém? Tentando explicar suas escolhas, justificar seus sentimentos, convencer que merece respeito? É uma armadilha silenciosa que corrói a confiança e enfraquece o valor pessoal. Quem está seguro de si não precisa justificar nada. Sua essência fala por si mesma, mesmo no silêncio. O estoicismo nos ensina que a verdadeira grandeza não se anuncia, se demonstra, e que, no fundo, todo excesso de explicação é uma forma de insegurança disfarçada. Explicar demais é um convite para o desgaste emocional. É como tentar pintar um quadro que já está claro, mas que o observador insiste em não enxergar. Você não pode controlar o que os outros veem, mas pode controlar o quanto se desgasta tentando mudar essa percepção. Marco Aurélio escreveu que a opinião dos outros não está sob nosso controle. Então, por que gastar energia tentando mudar o que não podemos? Além disso, quando você se justifica demais, abre espaço para que duvidem ainda mais. Porque a necessidade constante de provar algo revela uma fissura interna. Isso enfraquece seu valor, porque a segurança verdadeira não busca validação, ela simplesmente existe. Quem é firme no próprio valor não se explica. Ele é como uma rocha à beira do mar, inabalável, mesmo com as ondas batendo sem parar. Pare de se preocupar em convencer o mundo da sua importância. Seja você, sem máscaras, sem argumentos, sem defesas. Seja claro em suas atitudes, coerente em suas escolhas, firme em seus limites. Quando você fizer isso, verá que o desejo e o respeito não virão da necessidade de provar algo, mas do reconhecimento natural que surge diante da integridade. Número 8. A autossuficiência é a nova sedução. Vivemos numa época onde muitos buscam desesperadamente alguém para preencher seus vazios internos. Eles procuram na aprovação alheia, no afeto externo, a segurança que lhes falta. Mas a verdadeira sedução, aquela que realmente transforma e permanece, nasce em um lugar completamente diferente, na autossuficiência. Essa não é uma armadura fria ou um isolamento emocional. É a força silenciosa de quem se basta, de quem não depende de ninguém para sentir-se inteiro. Marco Aurélio nos lembra que tudo o que buscamos fora já deve existir dentro de nós. Quando você para de buscar aprovação, carinho ou validação no outro, começa a construir um espaço interno sólido, impenetrável à ansiedade e à carência. Esse espaço é o verdadeiro poder, a fundação sobre a qual se ergue um valor pessoal que atrai, naturalmente, pessoas que têm algo real a acrescentar. Ao mesmo tempo, ele repele aqueles que só vêm para sugar, para preencher seu próprio vazio à custa do seu. Muitos confundem autossuficiência com egoísmo ou frieza, mas essa confusão revela medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ser amado. A verdade é que quem se sustenta emocionalmente está mais livre para amar. Sem a âncora da carência, o amor se torna uma escolha genuína, leve e sem pressões. Amizades, relações e conexões deixam de ser dependências e passam a ser parcerias conscientes. Essa é a autossuficiência no seu sentido mais profundo, o poder de estar inteiro, mesmo quando só.
Quando você assume essa postura, o mundo ao seu redor muda. Pessoas são atraídas não pela sua necessidade, mas pela sua completude. Elas sentem a segurança, a calma e o respeito que você tem por si mesmo. Isso não significa fechar-se para o outro, mas estabelecer limites claros e cultivar um amor próprio inabalável. No fim, a autossuficiência é a sedução que nasce do domínio de si, e não há nada mais poderoso do que isso. Número 9. Torne-se alguém que você mesmo respeita. A maior batalha que você enfrenta não é contra os outros, mas contra a pessoa que vê no espelho. É fácil desejar ser valorizado pelos outros, mas o verdadeiro desafio está em conquistar o respeito de si mesmo. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando aprovação externa enquanto se traem por dentro, agindo contra seus valores, baixando seus padrões, aceitando menos do que merecem. Essa desconexão interna é o que corrói o valor pessoal. Porque o que você aceita de si mesmo, o mundo também aceita. Marco Aurélio nos ensinou que a integridade é a fundação da alma. Você não pode construir um castelo sólido se a base é areia. Respeito próprio não é arrogância, é fidelidade às suas convicções, mesmo quando ninguém está olhando. É agir com coerência, escolher o que eleva e abandonar o que destrói. Ser alguém que você mesmo respeita é não permitir que a comodidade ou o medo impeçam sua evolução. É ser exigente consigo, não para punir, mas para crescer. Quando você se torna essa pessoa, aquela que não se trai para agradar, que mantém seus princípios mesmo sob pressão, o valor pessoal se torna natural. O mundo percebe essa integridade silenciosa. Ela não precisa de palavras nem justificativas. Ela se revela nas atitudes, no olhar firme, na calma diante da adversidade. E, curiosamente, é essa postura que realmente atrai respeito e desejo. Porque a autenticidade é um ímã. Tornar-se alguém que você mesmo respeita exige coragem. É escolher o caminho difícil da verdade interna, sem atalhos, sem máscaras. Mas é também o caminho que te liberta da necessidade de aprovação externa e te conecta com a sua melhor versão. No final, o único reconhecimento que realmente importa é o que vem do seu próprio espelho. Número 10. A calma é o novo magnetismo. Em um mundo que parece girar mais rápido a cada dia, onde as redes sociais amplificam cada emoção, cada conflito, a calma se torna uma revolução silenciosa. Enquanto muitos se deixam arrastar pela ansiedade, pelas pressas e pelos impulsos descontrolados, quem cultiva a serenidade se destaca, não pela voz alta ou pela agitação, mas pela presença firme que o silêncio impõe. Calma não é fraqueza, nem passividade. É o ápice do domínio interno, uma força contida que não precisa provar nada para existir. É um farol, uma rocha sólida que atrai pelo simples fato de estar inabalável. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra que a serenidade é a chave para a sabedoria. Essa serenidade nasce do reconhecimento do que não podemos mudar, da aceitação do fluxo natural da vida e do controle que exercemos sobre nossas próprias reações. Quem se entrega às tempestades do mundo perde sua força, porque se torna escravo do caos externo, imprevisível e vulnerável. Já aquele que mantém a calma mesmo diante da adversidade demonstra uma força interior profunda, uma força que fala sem palavras e impõe respeito sem esforço. A calma também é uma manifestação de respeito próprio. É um gesto de amor para consigo mesmo, quando você decide não se deixar dominar pelo medo, pela raiva ou pela urgência constante. É o poder de pausar, respirar e escolher sua resposta, não reagir no automático. Nesse espaço de pausa e controle, o valor pessoal se fortalece, porque nasce da consciência e da intenção, e não da impulsividade. Esse tipo de presença, silenciosa e firme, é irresistível. Pessoas são atraídas por quem está em paz consigo mesmo,
por quem parece ter encontrado um centro imutável em meio ao caos. O magnetismo da calma é o magnetismo da confiança. A confiança de quem sabe que a vida não será governada por tempestades passageiras, mas por uma força interna e inabalável. No fim, ser calmamente magnético é ser alguém que o mundo não pode ignorar, não pelo barulho que faz, mas pela presença que impõe. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para a liberdade de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, o verdadeiro poder não está em controlar o mundo ao seu redor, mas em dominar a calma dentro de você. Até o próximo vídeo.